Vamos conversar um pouquinho sobre mudança, sobre esse processo que é um processo tão difícil e tão complexo, e sobre a questão do eu, a questão de ser você e do quanto é você depois de uma mudança e o que é ser você, né? O que é você? E o quanto a gente se apega a isso de ser eu, né? O eu. Então, tem um paradoxo que é conhecido como paradoxo de Teseu. E esse paradoxo fala sobre o navio de Teseu, que é um navio mega antigo, que na teoria é um navio de Teseu. Durante o tempo, as madeiras desse navio vão apodrecendo e os panos das velas e tudo mais, e enfim, tudo vai decaindo, né? Então, com o tempo, para que esse navio continue em exposição, as coisas elas precisam ser mudadas e elas precisam ser renovadas. E com o tempo, esse navio é inteirinho renovado. Não sobra uma madeira do navio anterior. E aí tá o paradoxo. Será que esse navio, que não tem uma madeira, que não tem um detalhe desse navio de Teseu anterior, ainda é o navio de Teseu anterior? Ou será que ele deixa de ser o navio de Teseu? E a ideia toda dessa questão é que, depois de uma mudança, depois da gente alterar todas as nossas madeirinhas, né? Depois da gente mexer com todas as nossas emoções e as nossas questões internas, quanto disso é a gente? E será que a gente precisa continuar sendo a gente para continuar sendo eu? Vocês percebem a dificuldade dessa questão, né? O que faz da gente a gente? E o que faz daquele navio aquele navio, né? Será que é a ideia do navio? Será que é o nome? Né? E é bem interessante, né? Porque quando... Eu lembro que eu perguntava isso muito pro meu guia quando eu era mais nova, né? Porque tem uma frase do Shakespeare no Romeu e Julieta, que é aquela história da rosa, né? Será que se tivesse um outro nome, ainda seria rosa? E quando eu era mais nova eu pensava que sim, mas hoje em dia eu penso que não. Porque a gente tem toda uma história do nome. A gente tem uma semântica atrás do nome, a gente tem uma simbologia por trás do nome, em outras línguas a gente tem outras histórias, né? E se você trocar o nome, a gente perde a história. Então, não seria, né? Percebe como a discussão é complexa, né? E é uma discussão que faz muito sentido com a nossa questão de mudança, né? Vocês percebem como a mudança, ela é um processo em que vai ter um momento em que você vai olhar para trás e você vai pensar, mas aquela não sou mais eu. Aquela pessoa antiga não tem mais nenhuma madeirinha daquela pessoa que sou eu, que seja eu. Mas ainda sou eu. Ou não sou mais eu? A única coisa que a gente traz é a nossa história. A única coisa que a gente traz são lembranças, são as dores, são as cicatrizes, são os sentimentos, são as coisas mais... Mas a gente tem que se permitir trocar madeirinhas para um dia a gente não ser mais aquele navio antigo. Isso é um processo de mudança. É chegar num dia em que a gente olha pra gente e fala, as madeirinhas estão diferentes, mas isso não é ruim. É ser um outro navio, que a gente ainda é a gente, porque o nome é o mesmo nome, mas história é a mesma história, as dores são as mesmas dores, mas muitas vezes a gente já curou e lidou com aquelas dores,
muitas vezes não, mas as madeirinhas, elas mudam. Isso é bom.